Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você, a paz de Jesus. Também bom dia, boa tarde para você que está vendo agora em outro horário essa pregação que nós vamos ter. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus procura três pessoas, três tipos de pessoas. Hoje nós vamos falar do primeiro procurado. O primeiro procurado que nós vamos falar é o pecador. Isso mesmo, eu, Gel, você e cada um de nós, pecadores, procurados por Deus. Vai ser muito bom, você vai ver. Não porque somos nós que estamos fazendo, mas porque nós somos os procurados. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou buscando Deus. Ei, engano seu, Deus tem te procurado há muito tempo. Deus está ao teu encalço. Não porque Ele não sabe aonde você está, não porque Ele está chamando como chamou Adão. Adão, onde estás? Não é que Deus não saiba aonde nós estamos, mas Ele provoca em nós, pela graça, uma resposta. Vamos começar rezando, e aí a gente vai depois encontrarmos com a palavra de Deus. Vamos começar pedindo o Espírito Santo. O Gel vai nos ajudar a cantar aqui, se você sabe, cante aonde você está nos ouvindo. Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero derramar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nesta noite, na certeza que a Tua graça está alcançando a nossa história, alcançando a nossa vida. Eu clamo mesmo, Senhor, por cada um que vai ouvir a Tua santa palavra neste momento, para que o Teu Espírito Santo realize aquilo que nós não somos capazes de realizar. Só o Senhor pode convencer o coração, só o Senhor pode alcançar o perdido, só o Senhor pode chegar, Senhor, no coração daqueles que agora precisam ouvir a Sua palavra. Abençoai este momento, inspirai-nos palavras acertadas, que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Abençoai, Senhor, este momento com a Sua vontade, com a Sua graça, com o Seu poder. Amém. Irmãos, vamos começar então este encontro sobre os três procurados. O primeiro procurado, o pecador. Eu tomo com você um texto da Sagrada Escritura, Lucas capítulo 19, do 1 ao 10. Esse texto narra para nós, é um texto clássico, né? Bastante conhecido, narra a história de Zaqueu, aquele homem baixinho que sobe a uma árvore para poder ver Jesus.
Ao contrário do que diz a canção, Zaqueu não sobe na árvore para chamar a atenção de Jesus. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que ele sobe a árvore para ver Jesus por causa da sua estatura. E Jesus olha para ele, Jesus diz que precisa ir à casa dele, e ali acontece o encontro com Zaqueu, a conversão de Zaqueu, e no versículo 10 nós lemos assim: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio procurar o pecador. Interessante que um texto similar a esse é o chamado de Mateus. Jesus passa aonde Mateus estava trabalhando como um cobrador de imposto, chama Mateus para segui-lo, as pessoas reclamam porque Jesus vai também comer na casa de Mateus. E Jesus vai dizer, não são aquelas pessoas que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Jesus veio para salvar. É o que um texto famoso de João 3,16, de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus não enviou para condenar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, para procurar o pecador. Isso daria, assim, um tempo grande de pregação, mas eu quero trazer para você uma mensagem breve, mas que chegue ao seu coração. E para que isso seja eficaz, eu vou a partir daquilo que Deus inspirou, né? E quando Deus inspira, nós acreditamos que Deus tem um endereço para a mensagem. Isso que nós estamos vivendo aqui, esse lugar que Deus preparou, que talvez Deus inspirou este lugar para esse momento, unicamente para salvar uma alma para quem a mensagem vai chegar. É assim a providência divina. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe de cobrador de imposto, ou chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era um judeu. Para o povo judeu, o publicano, que era o cobrador de imposto, ele era considerado um traidor da nação, um traidor da sua família, um traidor do seu povo, porque ele cobrava imposto em nome do Império Romano, cobrava do seu próprio povo, e muitos deles eram corruptos. Ser publicano, ser um cobrador de imposto, era algo como que pejorativo, era algo que considerado um grande pecador, um pecador público. Independente se a pessoa tinha honestidade ou não, porque ele estava cobrando imposto do seu próprio povo em favor dos romanos. Zaqueu era um judeu que era chefe dos cobradores de impostos. Mateus era também um cobrador de imposto. E era também judeu. O que eu quero trazer aqui então com essa referência de Zaqueu e Mateus como pessoas do povo da aliança, o povo judeu, o povo que trazia as promessas. Mas não sabemos por que cargas d'água tanto Zaqueu como Mateus tomaram na vida um caminho errado. Mesmo sendo parte do povo da aliança, parte do povo das promessas, que tinham as leis de Deus, que tinham as promessas de Deus, as alianças de Deus, mas por alguma razão na vida, tanto Zaqueu como Mateus tomaram um caminho errado. A história não nos diz, nós não conhecemos, não sabemos se Zaqueu, como também Mateus, tinham problemas familiares, que levou os dois a tomar um caminho de uma profissão que não condizia com a sua fé, ou se foi simplesmente por conta de uma ganância pessoal, de querer ganhar mais dinheiro. Não sabemos o que levou esses dois homens, tanto Zaqueu como Mateus, a se perderem no meio do caminho.
A história não nos diz com quantos anos eles entraram para essa profissão, mas fato é que eles estavam aí, distantes, perdidos. Eu quero trazer isso então para a nossa realidade atual, de pessoas que nasceram em berço cristão, foram batizados, os pais eram cristãos fervorosos, talvez você até chegou a ser também pessoa de igreja, foi batizado, talvez chegou a ser até coroinha, viveu momentos de comunidade e igreja, mas em algum momento na sua vida tomou o caminho errado, fez escolhas, e toda escolha, e a vida diariamente é feita de escolha, e toda escolha tem a sua consequência. Quem sabe você, não sei por que cargas d'água, você também fez escolhas que te levou a se afastar de Deus. Hoje você já não vai mais à igreja? Irmãos, e até quantos deixaram a igreja por causa da própria igreja? Se machucaram dentro da igreja, se feriram dentro da igreja, porque igreja é um hospital, cheio de gente doente. É ferida com ferida. E a gente vai se curando no caminho. E talvez você se feriu aí dentro da igreja. E tomou o caminho errado, e foi para longe, e se afastou. Quem sabe você, filho de pais protestantes, daqueles fervorosos, lembra daqueles antigos assembleianos, né? As senhorinhas do coque, fervorosas, pai fervoroso, não assistiam nem sequer televisão, não andava nem de manga curta. E você cresceu num lar assim, mas de repente você se desviou do caminho. Talvez porque você estava ali, mas não era um convertido, mas estava ali, conheceu a verdade. E hoje você é chamado, no meio protestante, como um crente desviado. E o fato de você conhecer a Sagrada Escritura faz com que você tenha até mesmo argumentos quando as pessoas tentam evangelizar você de novo. Quando as pessoas dizem, olha, você precisa voltar, Deus te ama. E aí você começa a citar para essas pessoas a Sagrada Escritura, porque você tem até mais conhecimento do que aqueles que estão tentando te evangelizar. E ao dizer isso, eu penso que Deus está endereçando para alguém. Porque as coisas vão caminhando tão claras, né? Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas eu sei que Deus, em sua providência divina, tem endereço para chegar até você e realizar isso. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Talvez você abriu concessões na sua vida, e essas concessões que você abriu na sua vida por causa de um emprego novo, e aí você conheceu pessoas diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes, e você foi aderindo a esses costumes e culturas e deixou o Evangelho. Você foi se perdendo. Porque deixa eu contar um negócio para você, cristão não afunda de uma hora para outra. Você se lembra de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas? O texto diz assim, e começou a afundar. Cristão, crente, não afunda de uma hora para outra. A gente vai afundando. Abre concessão para um pecado aqui, acha que uma coisa é normal ali, acha que está tudo bem fazer isso, acha que não há problema em conceder um espaçozinho para tal coisa, e quando vemos, estamos afundando. Para alguns dá tempo de fazer como Pedro, levantar as mãos e gritar, Senhor, salva-me. Outros já afundaram. Estão perdidos.
Mas que maravilhas, irmãos, o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. O Senhor está à tua procura. O Senhor está para te alcançar. Você se lembra que Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, que é o capítulo dos achados e perdidos na Bíblia, Jesus fala da ovelha perdida. Jesus fala da moeda perdida. Jesus fala do filho perdido. No caso da ovelha, o pastor vai atrás dela. No caso da moeda, a mulher vai limpando a casa, procurando na casa. No caso do filho pródigo, a graça tocou no coração dele. E ele usou das suas faculdades, da sua memória, da sua inteligência e da sua vontade. E voltou para casa. A ovelha perdida, ela não tem as faculdades que nós temos. A moeda é um objeto. Precisava que alguém fosse realmente lá procurar a ovelha e lá procurar a moeda. Há pessoas que já estão tanto tempo no pecado que ela já não tem mais o uso das faculdades. É preciso que alguém vá à procura. E Deus está usando este momento para ir à tua procura. Há outros filhos que Deus usa da graça para ir buscar. E a graça toca na pessoa e ela começa a se lembrar de Deus, como o filho pródigo se lembrou da casa paterna. Ele usa a inteligência e começa a raciocinar os acontecimentos da vida, ler a própria história e entender que precisa voltar. E usa a vontade e fala, levantar-me-ei e irei a meu pai. E aquele filho se levantou e voltou para casa. Talvez você achava que dava conta da sua vida sozinho. Ei, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Talvez você achava que dava conta de ser santo sozinho. Não dá conta. Não dá. A gente se perde. Neste momento, o Senhor está te buscando. Essa é a mensagem desta noite. O Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. Estamos em tempos difíceis, terríveis. E eu sinto muito em lhe dizer que as coisas não tendem a melhorar, tendem a piorar. Por que tardar a sua conversão? Por que tardar a sua volta? Por que tardar o seu retorno para a vida na fé? Esta noite, este momento que você está ouvindo esta pregação, é Deus falando para você que Ele está te procurando, que Ele está indo ao seu encontro. Volta para casa, volta para Deus, se deixe encontrar. Diga para o Senhor, Senhor, estou aqui. Aonde você está, você pode se dobrar, você pode orar. Nesta noite, nós vamos também aqui nos colocar na presença de Deus para orar, porque Deus quer nos alcançar. Nós achávamos que dávamos conta da nossa vida sozinhos, que podíamos por nós mesmos resolver os problemas. Nos perdemos, abrimos concessões, demos espaços para tantas outras coisas. E quando a gente tira Deus, entra os ídolos. Quando a gente tira Deus, entra os ídolos. E aí a gente se perde. A pior coisa que tem, irmãos, é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Quando a gente rejeita Deus. Imagina uma criança entregue a ela mesma. O estrago que é. Por isso você não pode mais viver sem Deus. Você pensou que dava certo, não dá certo. Escute essa canção e vamos rezar depois dela. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser
e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura, amor. E você pode, aonde você está agora, se você tem condição, dobra teu joelho, dobra teu coração, reclina tua cabeça e fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E eu quero, Jesus, neste momento, orar por cada pessoa que se sente perdida em suas emoções, perdida em seus pecados, perdida nos sentimentos depressivos, perdida na sua loucura interior, Senhor, aonde os pensamentos parecem que já não combinam mais, Senhor. Pessoas, Senhor Jesus, que estão de fato distantes da graça, Senhor, mas tantos, Senhor Jesus, tantos perdidos emocionalmente, Senhor. Quantas feridas emocionais, Senhor, eu oro por essas pessoas agora, clamando, Senhor, pessoas que estão perdendo a identidade, Senhor, por causa dessas feridas, Senhor. Eu clamo, Senhor, alcança essas pessoas, pessoas que agora choram a dor da alma, a dor que ninguém entende, a dor que ninguém vê, a dor que está lá no interior, Senhor, que não é ferida externa, não é física, Senhor, é a dor da alma, Senhor. Oh, amado Deus, alcança esses que estão perdidos nesta noite, Senhor. Alcança esses, Senhor, que precisam da misericórdia, Senhor. Oh, meu amado Deus, salvai almas, Senhor, nesta hora, Senhor. Pessoas que estão frias na fé, Senhor, se perderam no caminho, Senhor, se afastaram, deixaram de orar, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de ler a Bíblia, deixaram, Senhor, foram para longe, Senhor, se sentem numa terra estranha, se sentem distantes. Amado Deus, alcança essas almas nesta noite, Senhor. Alcança esses corações pela sua graça, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Derrama, Senhor, a sua misericórdia sobre esses corações, Senhor. E nós cantamos mais uma vez para encerrar esse momento. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em mim.
Irmãos, na semana que vem nós estaremos falando de mais um dos procurados. Eu não vou contar ainda quais são os outros, né? Mas semana que vem a gente dá seguimento nos procurados. Deus abençoe. Estivemos unidos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.